Oi pessoal, tudo bom? Sou o professor Rogério, de Química, e a aula de hoje a gente vai abordar as propriedades físicas das substâncias. Como vocês já devem saber, as ligações químicas elas se dividem em ligações iônicas, ligações covalentes e ligações metálicas, né? A aula de hoje a gente vai focar mais nas propriedades das substâncias que estão associadas à ligação covalente, que a gente define como substâncias moleculares. Então, o que é importante a gente compreender na aula de hoje? O que define as propriedades físicas de uma substância? Observe aqui no slide, por favor. A gente tem aqui duas figuras que demonstram duas substâncias moleculares, o CO2 e a água. O CO2 e a água são substâncias formadas por moléculas unidas por ligação covalente, mas que a temperatura ambiente e a pressão atmosférica se encontram em estados físicos diferentes. O que define essas características? Por que a água, a temperatura ambiente e a pressão atmosférica é líquida e o gás carbônico ele se encontra no estado gasoso, o CO2? Vamos tentar explicar isso a partir de agora. As propriedades físicas das substâncias dependem de ligações que a gente define como ligações intermoleculares. Mas o que são ligações intermoleculares? Observe. As ligações intermoleculares são ligações que unem moléculas, que a gente também pode chamar de interações. Essas interações intermoleculares, também chamadas de ligações intermoleculares, elas não são todas iguais, elas apresentam classificações diferentes, certo? Então elas podem ser definidas como ligações do tipo dipolo permanente, dipolo instantâneo, dipolo induzido e ligações de hidrogênio. Mas como a gente vai identificar esse tipo de ligação intermolecular? A identificação da ligação intermolecular passa pela característica que a molécula apresenta com relação à sua polaridade. Então, a resposta para isso está diretamente associada à polaridade molecular. Então, a polaridade molecular vai definir as ligações intermoleculares. Para a gente identificar, a gente precisa saber a característica da molécula. Tá? Então, a molécula, observe no slide, a molécula ela pode ser polar ou apolar. Se uma molécula é polar, ela não tendo hidrogênio ligado a FON, que no caso é fluo, oxigênio e nitrogênio, ela vai fazer dipolo-dipolo. Se a molécula é polar, mas ela apresenta hidrogênio ligado a FON, que é fluo, oxigênio e nitrogênio, são átomos bastante eletronegativos, ela vai fazer ligações de hidrogênio. E se a molécula é apolar, ela vai realizar ligações do tipo dipolo induzido, que são chamadas de forças de dispersão de London. Tá? Então é importante a gente entender que a definição da molécula com relação à sua polaridade é que vai permitir a identificação do tipo de ligação intermolecular que vai estar associada a essa molécula. Mas será que essas ligações intermoleculares têm a mesma intensidade? É claro que não. As ligações intermoleculares elas apresentam intensidades diferentes que estão diretamente associadas também à própria característica da molécula. Então, vamos observar comigo aqui no slide. Ligações intermoleculares. Dipolo induzido tem uma intensidade menor do que a dipolo-dipolo, que tem uma intensidade menor do que a ligação de hidrogênio. Mas qual é a importância da intensidade de uma ligação intermolecular nas características de uma substância com relação às suas propriedades físicas? Observe. Quanto maior for a intensidade da interação, maior será o ponto de fusão e o ponto de ebulição que as substâncias apresentam. Com isso, a gente pode justificar aquela nossa pergunta inicial. Tá? Por que o dióxido de carbono se encontra no estado gasoso e a água se encontra no estado líquido, certo? Nas condições ambientais de temperatura e pressão? Observe, o CO2 é uma molécula polar apresentando com isso dipolo induzido. A água, molécula polar com ligação OH, que realiza ligações de quê? De hidrogênio. A dipolo induzido, como a gente já observou, é uma ligação mais fraca do que a ligação de hidrogênio, que é uma ligação mais forte. Então, com isso, a gente percebe que, por esse motivo, tá, o gás carbônico, o CO2, é uma substância que a temperatura ambiente e a pressão atmosférica se encontra no estado gasoso, ao contrário da água, certo, que a pressão atmosférica e a temperatura ambiente se encontram no estado líquido. Isso está diretamente relacionado à intensidade das ligações intermoleculares. Então, com a aula de hoje, a gente tentou mostrar para vocês de uma forma resumida, certo? Quais são as ligações intermoleculares e qual o impacto dessas ligações intermoleculares nas propriedades das substâncias. Até logo e até uma nova oportunidade.